Rafael Cruz. Fala pessoal, tudo bem? O vídeo do Bolsonaro teve um retorno muito grande. Eu preferi fazer um vídeo aqui agora para falar um pouco sobre os comentários. Esse tema é um pouco chato, porque acaba que eu tenho que entrar meio em atrito com pessoas que eu gosto, até às vezes pessoas lá do Suco de Uva, ou então o Marcos Ribas aí, que é um inscrito que eu considero pra caramba. Inclusive ele me mandou 2 vídeos que eu vi e gostei muito, daqui a pouco eu vou comentar sobre eles, mas eu vou falar aqui sobre os comentários em geral, beleza? Muitas pessoas falaram comigo assim: ah, você não pode falar que o Ustra é torturador, cadê a condenação dele? Olha o que diz esse comunicado do Tribunal de Justiça de São Paulo. A primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou hoje, dia 14, por unanimidade, o recurso do coronel da reserva Carlos Alberto Brilhante Ustra, que pretendia reformular a sentença em que foi reconhecido como responsável por praticar torturas no período do regime militar, em sentença proferida em outubro de 2008 pela 23ª Vara Civil Central. O que aconteceu? Ustra foi condenado em 2008. Condenado ele não sofreu ação penal por causa da lei de anistia, mas ele foi considerado torturador. Ele tentou mudar a sentença dele em 2012. Só que em 2012 ele não conseguiu. É essa a resposta aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Não aceitou, então continuou essa sentença para ele. Então eu pergunto, isso aqui não é uma página do livro do MEC, não é nada. Isso aqui é uma sentença de um Tribunal de Justiça de São Paulo. Por que eu não devo considerar isso? Outro ponto que é muito simples é porque a OAB ela entrou com recurso para tentar cassar o mandato do Bolsonaro. E por que será que ela fez isso? Porque ela sabe que a justiça considera o Ustra como torturador. Então a justiça considera o Ustra como torturador. Não é livro do MEC, não é isso. É a justiça que considera. Então, qual é o meu problema? Eu gostaria sinceramente que vocês falassem comigo assim: não, você não pode falar que ele é torturador por isso, isso e isso, porque a própria justiça considera. O que invalida esse reconhecimento da justiça? Do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aí uma galera virou pra mim e falou comigo assim também: por que você não está falando do Marighella, do Lamarca, desses caras comunistas que também torturaram e mataram? Vamos lá. Eu estou falando do discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro falou de algum dos dois? Não falou. E aí, tem um trecho do próprio vídeo onde eu falo que eu comparo isso às pessoas que criticam, por exemplo, a Globo porque ela está falando mal do PT, mas não está falando mal do PSDB. Aí, por exemplo, as pessoas vão e falam assim: não, a Globo está falando mal do PT. Por que está falando mal do PT? Porque o PT está em foco. Então, depois que derrubar o PT, aí a gente pega o outro, a gente tem que pegar o máximo de bandido possível. Por isso que eu tô falando do Bolsonaro, não tô falando que ele é bandido, eu tô falando que o foco tava nele. E principalmente, sabe por quê? Porque esse canal aqui é voltado para cristão. E o Bolsonaro é um candidato que eu vejo que muitos cristãos estão querendo apoiar ele. Eu tenho que falar de candidatos que têm influência no meio cristão. Por isso que eu falei do Bolsonaro. Aí muita gente falando assim: não, por que a comissão lá da Nacional da Verdade não investiga comunistas? Não, assim, essa comissão foi feita para investigar crimes de agentes do Estado. Eu acho que assim, deveria ter uma comissão sim, uma análise sim dos crimes dos comunistas. Inclusive eles estão querendo acabar com a lei da anistia, que aí sim poderia pegar um pouco para esses comunistas terroristas. E eu não estou defendendo comunista aqui. Não estou defendendo comunista. Mas se eles investigaram e encontraram problemas, encontraram coisas que acusavam lá o Ustra, por que eu vou negar isso porque não está investigando comunista? É a mesma coisa de eu falar assim: não pode prender nem pegar ninguém do PT porque do PSDB não está pegando ninguém. Aí até teve uma pessoa que confundiu e falou assim: não, olha só, você colocou o Bolsonaro no mesmo bolo dos políticos de direita, do PSDB, tá falando que o PSDB é de direita. Eu não falei isso. O que eu falei foi, eu fiz um exemplo entre as pessoas de direita que querem defender o foco no PT e não querem aceitar o foco nos militares. Isso que eu fiz. Eu não falei que o Bolsonaro e o PSDB estão no mesmo nível, no mesmo saco. Não falei isso. Outra coisa que muita gente falou assim: é óbvio que o Bolsonaro estava elogiando só o trabalho do Cunha no impeachment. Olha bem as palavras que ele usou. De glória para o povo brasileiro
tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Ele elogiou os trabalhos do Cunha, então não foi específico. Tudo bem que eu falei no próprio vídeo, pelo contexto dá para você entender que é o trabalho do impeachment, mas ainda não está claro isso. Se você pegar só o discurso dele, você não vai falar que é pelo impeachment apenas. E ainda falei que elogiar o trabalho do impeachment eu também não concordo, porque um trabalho certo por motivo errado não é elogiável. É safadeza, é picaretagem. O Cunha está fazendo picaretagem e coisas por interesse dele próprio. E para finalizar aqui, o Bruno Bering, ele falou umas 3 vezes que eu tô fazendo vídeo pra Groselha. Eu fiz isso aí porque eu fui contaminado pelo pessoal da Groselha, pelo pessoal da Arca, eu quero agradar eles. Primeira coisa, eu fiz 2 vídeos. Fiz um vídeo que era o do HPV, que era pra campanha da Groselha. Fiz um outro vídeo aí que era até do Todinho não está morto. Mas, olha só, eu fiz 2 vídeos pra ele e acabou. Eu não tenho vínculo. O vínculo que eu tenho até, assim, um vínculo certo mesmo, é com o Hangout de Suco de Uva. Com eles eu tenho contato sim, mas eu não tenho nenhuma ligação com eles. E nada que eu fizer aqui eu tô fazendo por agradar ninguém. Eu tô fazendo porque é minha opinião. Eu não tô fazendo aqui porque, nossa, o fulano de tal vai gostar, o ciclano vai gostar. Aí colocou até o Boggs no meio e falou assim, ah, por que você não tá falando do Boggs? Pera aí, gente, eu tô falando do Bolsonaro, o Boggs é político? Tô entendendo isso, sabe? Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não ficar colocando artifícios para sair do foco da discussão, porque isso aí para mim é um artifício para você sair do foco e não discutir o que realmente está sendo discutido, que é o discurso do Bolsonaro. Não estou falando aqui de Arca, de Groselha, de Boggs, de comunismo, não estou falando disso, estou falando de militares que fizeram coisas erradas e falando de Cunha que não merece parabéns. Beleza? Simples esse vídeo. Eu gostaria que vocês pudessem responder para mim essas perguntas, a pergunta que eu fiz sobre o considerar o Ustra torturador ou não, sendo que a própria justiça já considera ele, não é livro do MEC. Beleza? Valeu, obrigado, um abraço.